Glória a Deus, aleluia. Sabe, é um privilégio, é um grande privilégio pregar o Evangelho. Amém? E vocês têm colegas, vocês têm amigos, parentes, familiares que ainda não foram salvos. Irmãos, levem a sério. Sabe, poder comprar uma casa, ter dinheiro ou comprar um carro, esse tipo de coisa, são coisas importantes na vida, mas o que é mais importante é não deixar as pessoas ao seu redor sem conhecer Jesus. Amém? A melhor forma de amá-los é apresentá-los Jesus. Você não vai conseguir ajudá-los em tudo. Se você emprestar dinheiro, você ajuda em determinada área. Se você leva alguém até o médico, você está ajudando aquela pessoa na saúde física. Porém, muitos sofrem de depressão, que é mental. E eles não ajudam nisso. Amém? Mas Jesus sim. Amém. A grande maioria dos psiquiatras vão te dar algumas medicações e algumas instruções para seguir. Graças a Deus pelos médicos, pelos psiquiatras, eles dão o seu melhor. Mas tem uma questão. Foi Deus que fez o homem, em espírito, alma e corpo. E cada uma destas partes tem que ser ministrada. E o seu ente querido, o seu irmão, a sua mãe, o seu parente, o seu colega, o seu ente querido, aquela pessoa da qual você se preocupa, ela já está salva? Quando Jesus entrar na vida dela, aquela pessoa será muito grata a você. Agora, até o seu pai ou talvez a sua mãe pode te perseguir por você ser um cristão ou fazer piadas. E eu posso te dizer que existem várias pessoas que estão no céu que faziam piada de mim. Amém? Sabe, eu me lembro do meu avô me dizer, sabe, ei, e eu era um garoto de 6, 7 anos, pense nisso, perguntar isso para uma criança, você acredita em Jesus? E ele dizia, então ore agora, peça para Deus mandar chuva, vai lá, ora, pode orar. E ele dava muita risada. E ele me disse que ele ia na igreja, quando eu era mais jovem. Eu ia na igreja, cantava no coral, mas eu ficava sempre olhando as garotas. Este era o meu avô, e nessa época ele já não era jovem. Essa era a lembrança dele. Bem, quando ele teve um problema cardíaco e estava muito mal no hospital, minha mãe estava lá, e ele estava numa situação que melhorava e piorava, e novamente os médicos deram o seu melhor. E ele estava ali, desesperado para respirar com um problema cardíaco, melhorando e piorando, e então ele abraçou minha mãe e naquele momento ele não estava muito lúcido, consciente daquilo que estava dizendo, e finalmente 2 palavras escaparam da sua boca. E pelo fato dele ser Dinacan, do pessoal de Babá, minha mãe é Babá, Dinacan, que fala um chinês diferente, malê, e ela dizia, peça perdão. É por isso que você deve confiar em Jesus, minha mãe dizia. Diga, perdoe Guá, me perdoe, clame por Jesus. E ela sabia que na sua vida ele perseguia os cristãos e fazia muita piada deles. E ele recusou, mesmo estando no leito de morte cada vez pior. Mas finalmente ele olhou para o céu e pela primeira vez houve uma mudança no seu semblante. Ele tinha visto algo. Então ele disse, Jesus, perdoe Guá. E uma paz veio sobre ele, e a minha avó, a mãe da minha mãe estava lá, e ela também não era crente. E dali em diante, ele só foi deitando no travesseiro e caiu num sono. E naquela semana, ele partiu para o Senhor Jesus. Quantos creem na misericórdia de Deus? Até mesmo no último momento, como aquele ladrão na cruz, o Senhor vem e te salva. Mas ore, não dê por certo a salvação deles. O melhor que pode dar aos seus filhos é Jesus. Amém? Pense comigo, você dá para eles 3 refeições quentinhas por dia, dá banho, dá roupa para eles. Porém, o mais importante que eles precisam é de Jesus. O que o mundo precisa é de Jesus. Amém? Pouco tempo depois, a minha avó também se salvou por aquilo que ela viu, acontecer, e ela recebeu Jesus. E nesse momento eles devem estar pulando lá no céu. Amém? Como um casal jovem.
para sempre jovem, forte e saudáveis. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Este ano veremos muita salvação. Amém? Veja. O tema do ano tem a ver com os planos e propósitos de Deus na sua vida. Seja qual for o seu plano, eles são, na verdade, subservientes. O seu plano é, na verdade, algo que está dentro de um plano maior de Deus para este ano. Então, quando você segue a Deus, é como seguir a um rio que está indo em determinada direção e tem outro rio em outra direção. Certifique-se de seguir a Deus e não cair neste outro rio. Flua neste rio. E algo sobre rios é que ele que te leva, você não leva o rio. Amém. Amém. Você entra no barco. E o que faz lá dentro? Você entra e descansa. Amém? É o rio que te leva. Você só pilota. Amém? Então a vida cristã é assim. É uma vida de descanso apesar de pilotar. Você segue o fluir do Espírito, desde quando você recebe este poder. Amém? Uma vez que o Espírito Santo está em você, você tem que decidir. Não, eu não cometerei aquele pecado. Amém? Você apenas decide no Espírito. E então o Espírito Santo assume. É como dirigir no volante. Vire aqui e aí o poder do Espírito entra em cena. Vocês se lembram? Não levantem a mão, vai mostrar a idade. Vocês se lembram quando nós tínhamos que virar para a esquerda e era assim? Lembram? E aí para a direita? Não era? E você fazia aquela cara de força? Agora com a direção elétrica isso é passado, mas vocês mulheres são abençoadas. De verdade, acredite em mim, vocês são abençoadas. Porque nós construímos músculos com aquele tipo de direção. Eu posso dizer que há 100 anos atrás, eu me lembro de estar dirigindo. Amém, glória a Deus. Eu quero chegar a essa idade e poder dizer isso. Olhem para mim, eu estou forte, glória a Deus. E você? Amém? A Bíblia diz, nós que estamos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor. Pode ser esse ano. Mas até lá, sente-se e assista isso. Servo de Abraão. Davi. O ano Kairos, o ano do lugar certo, na hora exata. Amém. Se você ainda não viveu essa experiência, eu creio que vários de vocês já viveram. Amém? Até mesmo nos últimos meses, vivendo essa aceleração. Nós ainda recebemos vários testemunhos, na verdade nós recebemos muitos testemunhos de pessoas no lugar certo, na hora certa, como de uma irmã russa que estava prestes a cometer suicídio. E ela quis assistir TV antes de cometer suicídio. Sabe, esta vontade, quem colocou essa vontade nela? Quando você está depressivo, você não quer assistir televisão. Amém? Talvez ela tenha pensado, vou assistir o último episódio da novela antes de me matar, para saber qual é o final. Seja lá qual for a razão, o motivo, eu sei que foi Deus que colocou. Amém? E então... E quando ela ligou no momento certo. Foi o tempo Kairos para ela. Lembram-se, Kairos no grego, o tempo certo.
Tempo de oportunidade é um tempo favorável. A palavra oportunidade vem de oportuno, ou seja, tempo favorável. Amém? Então eu apareci. Eu digo isso com toda humildade, mas Deus escolheu a mim para aparecer para ela, ao invés de tantas pessoas que me criticam. Mas Deus falou, sintonize nesse cara, a doutrina dele vai te salvar, e ela foi salva. Então, novamente digo, com toda humildade, me sinto privilegiado pelo Senhor ter me escolhido, neste episódio em particular. Amém? Talvez você pode me criticar o quanto quiser. Se tiver algum testemunho assim do seu ministério, por favor, compartilhe comigo. Se você não concorda comigo, sem problemas. Eu sempre digo, deixe que os frutos falem por si. Porque o próprio Senhor Jesus disse, pelos frutos vocês os conhecerão, não pela fala. Amém? Que Jesus receba toda a glória. Deus pode usar qualquer um. Amém? Mas, eu devo dizer, mas quando eu digo que Deus pode usar qualquer um, me refiro ao material que Ele pode usar. Qualquer um, qualquer pessoa. Mas esta pessoa não permanece um qualquer. Quando a pessoa está pronta, Ele a equipa para um uso maior, para que o mestre possa usá-lo. Como assim? Você estudou, você buscou a Deus, você ouve a sua voz, então Ele vai te usar. Amém. Posso ouvir um amém? Deus também não escolhe pessoas preguiçosas. O pescador estava trabalhando, pescando, ou estavam arrumando as redes. Quando não tinham peixes, estavam costurando a rede. Amém? Se preparando para a pescaria, ok? E Jesus passou e disse para eles, sigam-me. Amém. Glória a Deus. Até o cobrador de impostos estava trabalhando. Mateus, ou Levi. O nome dele também era Levi. Jesus passou e disse, siga-me. E ele o seguiu. Eliseu estava arando. Amém? O campo, com 12 juntas de bois, é o que a Bíblia diz. E então Elias veio e lançou a capa sobre ele, ou seja, siga-me, você é o meu sucessor. Veja, Deus não escolhe preguiçosos. Deus escolhe pessoas disponíveis e dispostas. Posso ouvir um amém? E aí Ele te equipa. Então, neste ano, quando olharmos para a palavra de Deus, teremos insights daquilo que o Senhor tem para nós neste ano. Hoje falarei mais de questões proféticas que o Senhor fará ainda neste ano. Porque uma das manifestações da palavra de conhecimento, aliás, existem 9 dons do Espírito, então eles são 9, divididos em 3, 3, 3. 3, 3, 3, lembre-se. Podemos chamar de dons de sabedoria, ou seja, conhecimento, ou dons de revelação. Então, os dons vocais, que são 3. Finalmente, os dons de poder, os dons de ação, que são 3. Os dons de sabedoria, de conhecimento, de revelação. E ali dentro de uma palavra, porque Deus não te dá um parágrafo, Ele não dá um longo texto, Ele te dá uma palavra sobre o futuro. E esta palavra do futuro, como Ele falou para Noé, Noé virá um grande dilúvio. Então isso é palavra de sabedoria, é uma palavra sobre o futuro. Ele preparou Noé e sua família. Amém? E palavra de conhecimento não é sobre o futuro, é uma palavra sobre o presente. Vocês já me viram orar, e quando eu digo tem alguém aqui com este problema, e aí eu descrevo o problema, e a pessoa é curada, como isso acontece? É uma manifestação da palavra de conhecimento, é o dom da palavra de conhecimento. Não é do futuro, é presente. Palavra de conhecimento é sobre o presente. Então Deus disse para Noé, estes são os materiais que você vai utilizar. Madeira de acácia. Madeira de acácia. Amém? Na King James diz, vá buscar madeira. Então quando Deus disse para Noé, Noé respondeu, qual tipo de madeira? Deus disse, pegue madeira. Ok, mas qual tipo de madeira? Qual madeira? Busque madeira, Noé. Mas qual, Senhor? Enfim, vocês entenderam. Esquece isso, está muito cedo ainda. Então, ele disse, vá buscar madeira, ok? E então, ele foi buscar madeira e pegou madeira de acácia, que é uma madeira, sabe, muito forte, indestrutível. Ela é chamada de eterna, amém? Porque ela dura por muito tempo. Ela foi usada no tabernáculo e na arca da aliança, amém? Então essa é a palavra de conhecimento. Os dons de revelação,
tem a ver com este ano. Ouça, eles vão se manifestar na sua vida durante este ano, mais do que nunca. Então temos os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. O discernimento de espírito não é apenas para espíritos malignos. Não. As pessoas tendem para o lado negativo, mas não é só isso. Mas também é o discernimento de anjos, da presença deles. E este também é um dom maravilhoso, porque as pessoas são persuadidas e enganadas pelas palavras. Elas ludibriam e enganam. O que é verdade hoje? Até as notícias de hoje são fake news. Qual é a verdade? É possível até inverter os fatos de forma de gerar o impacto que você deseja. Amém? Mas a pessoa com discernimento tem algo interno que revela para ela. Esse é o discernimento de espírito que diz que algo está errado. Porque bem antes da boca falar qualquer coisa, o espírito já está ativo. A boca fala do que o coração está cheio. Aquela pessoa que está sempre reclamando, criticando, quer dizer que é uma pessoa que tem um espírito de crítica. Amém? Quando a pessoa tem sempre piadas de luxúria e de lascívia, nós sabemos que ele tem um espírito de adultério e de luxúria. Amém? Então você sente aquilo, você consegue perceber aquilo. Hoje em dia, este é um dom que está meio perdido, até mesmo entre os cristãos. E todos estes 9 são dons. Você não tem que merecê-los, você tem que recebê-los. Não são frutos. Não vem através do cultivo, não vem através de um desenvolvimento, não vem com um progresso, diferente dos frutos do Espírito. Os frutos vêm assim. Os dons são dados. Alguém pode ter um dom e ainda ter um mau caráter. Você pode até manifestar o dom de forma raivosa, manifestar o dom sem mansidão. Então é importante ter ambos, os 9 frutos do Espírito e os 9 dons do Espírito. E a igreja diz, amém? E temos os dons vocais, o dom de línguas, interpretação de línguas e de profecia. Às vezes, quando prego, dou uma palavra de profecia e a pessoa pensa, uau, esta palavra é para mim, ou sobre algo do futuro dele, ou algo, uau, eu estou passando por isso. Amém? E simplesmente acontece. E sabe, eu amo esse tipo de pregação porque o Espírito me guia a dizer certas coisas às vezes, dizer alguns nomes, e acaba sendo algo específico para aquela pessoa naquele momento específico. Lugar certo, hora certa. E então nós temos estes 3 dons que são dons de poder, que realizam coisas. Amém? Dons de conhecimento, os 3. Dons com palavras, que são 3. E dons de executar, de fazer, que são os dons de curas. E note que aqui está no plural. A única parte dos 9, o único que tem plural, dons de curas. Até cura está no plural. Dons de curas. As pessoas que têm este dom podem manifestar de forma particular quando oram por alguém que tem câncer, por exemplo, e ela ser curada. E orar por alguém que tem dor de cabeça e ela não ser curada. Amém? Então é uma distribuição de dons de curas, dons de curas. Sabe, eu dou graças a Deus, porque com todas as doenças e todas as enfermidades que existem no mundo, Deus nos deu dons de curas. Plural, dons de curas, de diferentes tipos. Tem pessoas que oram por pessoas que têm tumores e elas quase sempre são curadas. Existe uma grande margem de sucesso, mas talvez quando oram para uma outra área já não é assim. Então é importante você descobrir se você é uma dessas pessoas que tem um desses dons de curas fluindo em você. É importante descobrir em qual área manifesta, em qual área ele flui melhor, mas ele flui em todos nós, amém? Amém? Não somos nós que ativamos, eu quero que o dom flua agora. Não, não é assim. Não é. Amém? Porque, veja a minha face. Se eu pudesse, consertaria o meu rosto. Você também não pode rir, olha o seu rosto. Amen. Todos nós temos áreas que gostaríamos de ativar aqueles dons, mas para consertar você tem que ser o dom de maravilhas. Amém? Meu rosto é cura, o seu é um milagre. Porque o próximo dom é o dom de operar maravilhas. E este dom não está na área de cura. Cura é cura, mas este dom de maravilha é como o perdão sobrenatural de uma dívida. Isso aconteceu com muitas pessoas nesta igreja. Amém? Ou quando a pessoa ora e a chuva que estava na previsão do tempo, ela vai embora. Isso é um milagre. Elias viveu isso e muitas outras pessoas também. Amém? Isto é um milagre. Milagre é algo que acontece de tal forma que é impossível explicar. Amém? Algo extraordinário. E a igreja diz,
Então é diferente de cura. Glória a Deus. Amém? O último, é claro, para ativar todos os dons, é necessário ter o sobrenatural dom da fé. Não é a fé que eu e você temos, que é cultivada, como nos frutos do Espírito. Lá está ligado à fidelidade. Então, essa fé é um impacto sobrenatural que quando você ora por alguém, você sabe que sabe que sabe. Às vezes me perguntam, como você sabe? Imagine que embaraçoso chamar alguém e você diz à pessoa, você está curado e tudo mais. E se a pessoa não for curada, por que você chamou a pessoa em específico e não fez uma oração geral por todos? Bem, porque quando eu chamo alguém, o dom da fé está operando. Eu sei. Eu sei que a pessoa está curada. Amém? Então, pastor, vou te pedir uma oração no final do culto. E eu orarei como um crente. Mas não sou eu que ativo o dom. Mas quando o dom vem, eu sei que eu sei que eu sei. Amém? Eu posso guerrear com o inferno com uma arminha de água. É essa a fé. Amém? É uma fé que não deixa nenhuma sombra de dúvidas. É a fé que move montanhas. Amém? Amém? Glória a Deus. Estes são os dons do Espírito e eles operarão mais neste ano. Veja isso. Bom, Eclesiastes 9:11. 9:11. Este dia, igreja, nos lembra de um dia marcante e é o número de emergência da América. Para vocês que estão assistindo da América, este é o chamado de vocês para socorro. Até no livro de Salmos, o Salmo de proteção. Qual é o Salmo? O Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará na proteção do Todo-Poderoso, do El Shaddai, ao longo de todo o dia, seja dia ou noite. Amém? Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Amém? Glória a Deus. Então, este é um salmo de proteção que termina com longa vida. Amém? Glória a Deus. Então, 9:11, nós lemos na semana passada e hoje falaremos do versículo 12. Porque eu acho que depois do 11 vem o 12. Tô certo? Então veja que o verso 12 fala assim: além do mais, nenhum homem sabe a sua hora. Agora vamos ler o versículo 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol, que os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam, e os sábios nem sempre têm comida. Nós acreditamos nisso? Nós ensinamos assim para os nossos filhos. Se você não for o mais rápido, você perderá a corrida. Se não for forte, você perde a batalha. Amém. E não pense em batalha apenas como ir a uma guerra. O mundo corporativo é uma batalha. Concorrência. Até braço de ferro. É amigável, mas é uma batalha. Batalhas em geral. Os sábios nem sempre têm comida. Nem sempre os prudentes alcançam riquezas. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Porém, o tempo, diga comigo, tempo, e o acaso afetam a todos. Amém? Então, tempo é a palavra ev, em hebraico, é a palavra hebraica para tempo. Esta palavra é muitas vezes utilizada no contexto de tempo favorável. Às vezes é utilizada para tempos ruins também, mas nessas situações existe um adjetivo que vem anterior à palavra. Tempo ruim, tempo mau. É uma palavra que vem junto com a palavra tempo. Ok? Agora, por outro lado, a palavra em grego, a sua Bíblia, no Velho Testamento está em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então, o grego da palavra tempo bom, inclusive na versão grega, Septuaginta do Novo Testamento, no grego a palavra tempo é kairos. Agora, kairos é mais frequentemente usada para tempo de oportunidade. Existe utilização ruim de kairos? Sim, porém, como ev, haverá um adjetivo negativo junto, como tempo mau. Mas isto é algo bem raro na Bíblia. Na maioria das vezes é favorável. Bem raramente é utilizado de maneira negativa. É como a palavra barak, em hebraico é bênção. Na maioria das vezes é barak, baraká, ou seja, bênção. Amém? Mas barak, em alguns versos, pode ser o oposto, pode ser maldição. Mas não se preocupe, o contexto deixa claro. Apenas pense em barak como bênção, porque quase sempre é assim. Ok? Estão aqui comigo? Então temos a palavra tempo, tempo certo, tempo oportuno, que é kairos, no grego, e a palavra acaso,
Essa palavra acaso é a palavra pagar. E aí temos a palavra afetam. Afetam a todos eles. Esta é a palavra kará. Falamos sobre isso na semana passada. Falamos de Ev, Kairos e Kará. Outro dia ensinarei sobre a palavra pagar. Mas veja, Deus está falando conosco que este é um ano Kairos. Será um ano favorável para todos nós. Veja, não significa que o ano inteiro será favorável. Significa que o povo de Deus está, na verdade, entrando. Veja, não é o ano, na verdade, somos nós. O mundo vai dizer, então, ok, este ano é para todos nós. Não, não é para todos nós. É para o povo de Deus. Alguns nem sequer querem ouvir a mensagem. É para o povo de Deus. Não é para aqueles que não creem que Deus fala. Que Deus nem existe. A Bíblia diz, o tolo diz em seu coração, Deus não existe. Amém? Então, isto é para o povo de Deus, como quando Deus enviou a praga para o Egito, que representava o mundo. O povo de Deus estava no Egito. Como assim? Por exemplo, a infestação de moscas. A palavra moscas está em itálico e algumas pessoas traduzem como mosquitos. Alguns dizem que eram mosquitos que sugavam o sangue das pessoas. Amém? Seja lá que for, era uma infestação. Era uma grande infestação ao longo de todo o Egito. E a palavra diz, naquele dia separarei a terra de Gozém, onde o meu povo habita, e nenhum enxame de moscas se achará por ali, para que você saiba que eu sou o Senhor. Uma outra praga é a praga das doenças. Este enxame de moscas ao redor, amém? Significa que, neste ano, aliás, moscas representam espíritos malignos. O Senhor está dizendo, não importa qual espírito maligno esteja te rodeando. Amém? O Senhor fará uma distinção. Ele vai influenciar as pessoas e elas vão ficar deprimidas. Amém? Oprimidas. Mas jamais com você. Você é povo de Deus. E aí vem as doenças. Doença no gado de todo o Egito. O gado adoecia e morria sobre todo o Egito. E isso se refere à comida, à bebida, leite e também à nossa carne. Amém? Então, seja lá o que você comer este ano, vamos ver o versículo. O Senhor fará a diferença entre o gado do povo de Deus e o gado do Egito. E nenhum daqueles que pertencem ao povo de Israel vai morrer. Nada morreu do povo de Deus. Nada deles morreu. Então existe uma separação. Enquanto acontecem coisas ruins para o mundo, a escuridão que vem sobre essa terra, mas nós cremos em Deus. Certifique-se de ser um filho de Deus. E o livramento foi para todos eles. Muitos deles eram teimosos, muitos eram desobedientes a Moisés. Nenhum deles era perfeito. É claro que não existe ninguém que é perfeito. O que estou dizendo é sobre santidade e tudo mais. Amém? É claro que eles não guardaram os mandamentos porque eles ainda não existiam. Eles só tinham que pertencer a Deus. Eles eram povo de Deus. Amém? Para nós, no nascimento espiritual. Para eles, nascimento natural. São filhos de Deus porque são filhos de Israel. Ok, o próximo. Nada do que comer ou beber vai te afetar. A praga seguinte foi a do granizo. Somente na terra de Gozém, onde estava o povo de Israel, não houve granizo. Pedras gigantes de granizo caíam do céu sobre o Egito. E o granizo destruía tudo, todo o plantio, destruía a casa, até as pessoas que estavam do lado de fora. Mas não houve granizo em Gozém, onde o povo de Deus estava. Gozém em hebraico significa próximo. Então, nós temos esta praga que veio do céu. Então, nada que te cerca, nada do que come ou bebe, nada que vem de cima para baixo, coisas caindo do céu, vão te afetar ou te tocar neste ano. E agora vamos seguir para a última. A última, é claro, é a praga da morte do primogênito, mas a penúltima é uma grande escuridão. Moisés estendeu as mãos para os céus e houve densas trevas, tão densas que as pessoas não conseguiam ver a mão à sua frente. As pessoas não conseguiam enxergar uns aos outros e não se moveram do seu lugar durante 3 dias. Mas o povo de Israel tinha luz em suas habitações. Então, pense nisso. Era tanta escuridão que os egípcios que dominavam a arte de, criar faíscas batendo pedras. Não tinha fósforo, eles batiam pedras e tinham fogo. Eles sabiam como criar fogo? Claro que sim, mas o fogo não gerava luz. Então essa luz na casa dos israelitas era uma luz sobrenatural. Porque se assim não fosse, os egípcios certamente fariam da mesma maneira.
Era sobrenatural. Ouça, filho de Deus. Neste ano, quando a escuridão vir sobre as famílias e os valores estiverem todos invertidos, onde as pessoas não se importam, filmes também não importa para os filmes se seu filho é muito novo. Eu estava assistindo esses dias um vídeo inocente sobre um cantor que meu filho gosta bastante. E o vídeo falava sobre a sua história de vida, porque ele é muito famoso entre as pessoas da idade. Ele cantou uma música antiga que ele renovou, e aí de repente ele falou um palavrão. Eu tive que pausar e aí eu fiquei muito triste. Eu olhei para o meu filho, fiquei chocado. Eu achei que era um vídeo inocente, e aí o cara falou palavrão. Eu perdi todo o respeito por ele, e falei para o Justin, essa é uma palavra feia, não fale, é uma palavra ruim. Pessoas baixas falam assim. Não são pessoas decentes. Não são pessoas fortes. São pessoas fracas. Então, veja que o mundo está assim. Mas temos luz em nossas casas. Temos luz na nossa família. Graças a Deus que o Justin não estava sozinho. Lugar certo, hora certa. Eu estava lá. Estava lá para instruir, para guiá-lo. Glória a Deus, haverá luz na sua casa. Luz significa que você não vai ter que falar tanto. Você dirá uma palavra e haverá luz no coração do seu filho. Haverá luz no coração do seu adolescente. Haverá luz no coração da sua filha. Luz significa revelação. Essa luz é uma luz sobrenatural, não é normal. Senão os egípcios teriam copiado. E também teriam luz. Assim vai ser na sua casa. Amém? Em 2023. Por isso que é o versículo 23. Ah, pastor, esse negócio de versículo, capítulo... Deus tem a sua maneira. Por que não? Ele pode. Amém? Glória a Deus, amém? Voltando para Eclesiastes 9:11, o texto diz que o tempo, ou seja, Kairós, e o acaso afetam a todos eles. Agora nós vamos para o próximo versículo que diz: o homem não sabe, pois, a sua hora. Novamente, essa palavra hora é a palavra Kairós, no grego. Ou seja, o homem não sabe qual é o seu tempo favorável. Quando o homem não sabe o seu tempo favorável, sabe o que acontece? Assim como os peixes que são apanhados numa rede fatal, como pássaros pegos pelo laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça. Veja, tempo mau. A palavra tempo está acompanhada de um adjetivo para você saber que é um tempo ruim. É um tempo mau, porque eles não se anteciparam. A Bíblia diz que agora é o tempo de salvação. A propósito, a palavra tempo, Kairós. Agora é o Kairós de salvação. Não há um tempo certo para ser salvo. Amém? Aceite a Jesus o mais rápido possível. Jesus disse ao povo, venham a mim e eu lhes darei descanso. Ele é um pregador do descanso. Amém? Porque todo o trabalho ele já fez. Uma vez ele disse, apresse-se. Amém? Para quem? Para Zaqueu. Desça, apresse-se. Apresse-se para quê? Para ser salvo. Não deixe escapar nem um minuto. Se você não é salvo, e seu coração parar de bater agora, e entrar na eternidade sem Cristo, amém? Aí já era. Não há chance após isso. Amém? Amém? Corra para a salvação. E toda a igreja diz, amém. Então isto é algo interessante, porque apesar dos seus diplomas, das suas qualificações e de tudo aquilo que você aprendeu, é impossível você se colocar no lugar certo, na hora certa, para evitar as tragédias. Amém? Acidentes podem acontecer na estrada. Pessoas morrem em acidentes, em estradas. E, às vezes, na verdade, muitas vezes, não é por conta da negligência da própria pessoa, mas a negligência de um terceiro. Precisamos que o Senhor nos coloque no lugar certo na hora certa. Você pode ser o mais inteligente de Singapura e alguém te matar na estrada. E a culpa não é sua. Então, voltando para tempo e acaso, 9:11... eu quero mostrar para vocês algo em hebraico que é algo muito precioso e único para nós. Para as pessoas desta igreja que me acompanham há tantos anos, eu já comentei que Jesus tem uma assinatura na Bíblia chamada Aleph Tav. Por que Aleph Tav? Bom, o seu alfabeto começa com a letra... Vamos, aluninhos. Vamos, classe. De A até Z, considerando o alfabeto americano. Amém? Precisamos ajudar a América, porque eles dizem que segurar uma bola e correr é futebol, e nós sabemos que chutar a bola é futebol. Então, eles dizem Z, nós dizemos zeta, de A a Z, de A a zeta. Ok? Agora em grego, como é? Alfa e
Todos sabem, a última letra é ômega. Muito bem. Hebraico. A primeira letra é Alev e a última é Tav. Amém? A propósito, as letras hebraicas têm símbolos tanto quanto números. Alev é o número 1. Ou seja, em hebraico eles não escrevem 1. Não existem numerais em hebraico. Utiliza-se letras como números. Cada letra simboliza um número. Então, Alev é 1. Pegaram? Amém? É também uma imagem. Alev é como um boi. Alev é um líder. Alev é um boi sacrificial. Amém? Tav. Tav é como, sabe, uma cruz? A Tav é como uma cruz. Há muitos anos atrás, era assim. O boi sacrificial que está na cruz. É a assinatura de Jesus, a primeira letra e a última letra. Juntas, Alev, Tav. Eu vou mostrar para vocês em Gênesis. Nós temos aqui o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E continua. E aqui observe que está ao contrário, assim como no chinês tradicional, lemos da direita para a esquerda. Quando voltamos nas civilizações antigas, lá no passado, eles liam da direita para a esquerda. Hebraico é da direita para a esquerda. Amém? Eu não sei por que as pessoas mudam. Por que temos que dirigir do lado direito da pista? Não é verdade? Por que é uma coisa aqui, aí você vai para a América é uma coisa, na Europa é outra? Por que todos nós não entramos num acordo? Amém? Que temos que dirigir do lado esquerdo. Amen? Amém? Então, lendo da direita para a esquerda, no início, Bereshit bara Elohim et Hashemayim ve'et ha'eretz. veja, tem uma parte que não tem tradução. A tradução está embaixo. Veja que tem uma palavra que não tem tradução. São 7 palavras em hebraico. 7 o número da perfeição. 7 palavras em hebraico. 3 à esquerda, 3 à direita, mas a do meio não está traduzida, que é a palavra Alev Tav. Lendo da direita para a esquerda, Alev, que parece um N, não é verdade? Alev Tav. É a assinatura de Jesus, porque quando Jesus apareceu e se apresentou para João, seu apóstolo, seu discípulo, lembram? Lá na ilha de Pátimos para revelar o Apocalipse, entregando a ele a revelação do livro do Apocalipse. Sabe como Jesus se apresentou? Não temas, João, eu sou o Alfa e o Ômega. Por que Alfa e Ômega? Porque o nosso Novo Testamento está em grego. E na sua versão King James está Alfa e Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, A e Z, o começo e o fim. Amém? Eu sou a primeira letra da sua vida e também sou a última. A última palavra da sua vida quem dá sou eu. Não são os médicos, não são as circunstâncias. Quer uma opinião médica? Então procure a minha opinião. Amém? Porque eu tenho a primeira e a última palavra. Ok, então, como a tradução é grega, então está Alfa e Ômega. Mas João era compatriota judeu. Não falariam grego. Jesus falava com ele em hebraico. Então ele diria assim: João, eu sou o Alev e o Tav. Eu sou o Alev Tav. Aqui está um mistério. Veja, por quê? Não tem tradução. Há muitos anos atrás eu fui para Israel, uma das primeiras vezes, e eu perguntei para o guia por que este verso, esta palavra que está no meio, não é traduzida. Ele disse, porque é um sinal, sabe? É um sinal, é um símbolo que representa algo, sabe? Eu disse, ok, não entendi. Já entendi que é um símbolo, mas do quê? É um sinal do quê? Amém? Até que o Senhor me revelou que é Jesus, o que eu acabei de mostrar a vocês. Jesus falando em hebraico, eu sou Alev Tav, a primeira e última letra. Então é a assinatura de Jesus aí. Então quem criou os céus e a terra? A Bíblia diz que tudo foi feito por Cristo. Sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele veio ao mundo, amém? E se tornou carne. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que tudo é mantida por Cristo. Não apenas criado, mas é mantida por Ele. Então, quando você tem a Cristo no seu ser, aleluia, quando Cristo está em você, Ele te mantém forte, espírito, alma e corpo. O seu casamento, Ele mantém firme. Amém? No mundo que tenta separar todas as coisas, separar o seu relacionamento, gerando tanta confusão. Ok, então, voltando para Eclesiastes 9:11,
nós temos o tempo e o acaso afetando a todos. E em toda esta passagem vemos a assinatura de Jesus aí, que não é traduzida. Tempo e acaso afetam a todos, mas o tempo e o acaso afetam Aleph Tav, ali em amarelo, a todos eles. Ou seja, é ele que faz o tempo e o acaso afetarem você. Posso ouvir um forte amém? Ele faz o tempo e o acaso te favorecerem. Posso ouvir um amém? Agora, o povo judeu, especialmente os rabinos judeus, eles dizem que para cada ano Deus tem um propósito. Para o seu povo, até hoje eles pensam assim. E da forma que você lê o tema, algo é encontrado no calendário hebraico para aquele ano, no ano hebraico. Sabe qual é o ano hebraico este ano? É o ano 57. 57 é como 1900... Vamos supor que você é de 73. Então é 1900. 1900 é como 57. Então para eles este ano é 5783. Este é o ano 5783, ok? 5783. Diga. Então para o povo judeu, especialmente para os rabinos judeus, não sou eu que estou dizendo, isso é o que eles dizem. Mas eu vou revelar aquilo que o Senhor mostrou para mim, ok? Preparados? Eles dizem, ignore os primeiros 5, 7 ali, porque são os milênios e séculos do tempo em que nós estamos, mas foque, porém, nos últimos 2 dígitos, 83, porque o ano passado foi 82 e o ano anterior 81, e lembram do que eu disse? Que em hebraico não há números, são letras, como a palavra Yud, que significa 10, ok? Rei é o número 5. Muito bem, classe. Deus pegou o nome de Abraão. Abraão não tinha rei. Deus pegou o nome dele, Yud Rei Vav Rei, e aí colocou em Abrão. E Abraão foi bem sucedido e se tornou frutífero e multiplicou. Ele se tornou Abraão. Sara, sua esposa, o nome não tinha rei. Amém? O nome dela tinha Yud, que é 10, representando a lei. Então, Deus tirou o Rei, Deus colocou a sua letra, Yud Rei Vav Rei, do seu nome, Yahweh, e ele colocou em Sara, e Sara se tornou mãe, já no ano seguinte. O nome dela é princesa. Amém? Então, é muito importante que nós... Sabe, eu quero que essa igreja esteja viciada em revelações. Sabe, não estou interessado numa igreja superficial, que lê a Bíblia superficialmente. Eu conheço a história de Davi, eu conheço a história de Ruth. Eu quero que você entre na profundeza, na estrutura, nas células e receba. Amém? E você fará também no seu tempo particular com o Senhor. Neste ano, nós vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos nos alimentar, vamos deleitar a nossa alma. Porque nada mais satisfaz. Nada. A palavra de Deus é rica. Amém? Ele colocou a sua assinatura. Veja isso. 5783. Agora observe. O número 8 é representado por P. P. P é a sua boca. P. Diga P. Amém? Então 8 ou 80 é P. E 3 é a sua... Veja, nós dizemos Alev. A primeira letra é Alev. Bet Gimel. Gimel é 3. Alev, que é 1. Beb, que é 2. Bethlehem é casa. Representa casa. Beth. E 3 é Gimel. Gimel. Gimel é 3. Então aqui é Gimel. P, Gimel. P, Gimel. Como se escreve? Peg. Até hoje eu não ouvi nenhum rabino judeu explicar sobre o figo. Até hoje. Quando eu vi sobre o figo, do jeito que está escrito aí, vou te dizer o que me aconteceu. O Senhor me revelou um verso, porque eu estava estudando aquele livro em particular, na Bíblia, e é a única vez que peg, ou seja, figo verde, aparece. Segura um pouquinho, você vai ver o que tem a ver com este ano, ok? Figo, peg, peg, peg. Ok, peg, diga peg. Figo verde não é teaná. Teaná é figo, o figo normal. Este é o figo verde. Então é peg. Veja, P. P com Gimel. Os dois juntos viram peg. Que é, na verdade, figo verde. E sabe onde aparece? Apenas uma vez. A primeira menção também é a última.
No Velho Testamento todinho aparece apenas uma vez. Amém? E isto veio da parte do Senhor para mim, e eu venho guardando desde o ano passado. Porque toda vez que eu tentei compartilhar, alguma coisa acontecia. Amém? Mas finalmente chegou a hora. Então aqueles que vieram na parte 1, mas não vieram na parte 2, perderam. Ficaram sem PEG. Ok, agora, figo verde. É muito importante. Por que isto é importante? Porque eu vou te mostrar algo. Você já leu aquela porção que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Ele estava ensinando fé aos discípulos. Veja, em Marcos 11, esse texto está em Marcos 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se talvez encontraria algum fruto nela. Aproximando-se, não encontrou nada a não ser folhas, porque não era temporada de figos. Em grego diz porque não era o tempo kairos de figos. Kairos descreve colheita. Quantos aqui concordam? De todos os estágios do plantio, o melhor é a colheita, não é? Não era o kairos para figos. Não era a estação. Em resposta, Jesus disse... Aliás, aqui em Singapura estamos vivendo o tempo kairos para duriões, é o que parece. Ouvi dizer que tem muita. E para quem não sabe o que é um durião, é uma fruta parecida com uma jaca. Eu amo duriões. Em resposta, Jesus disse, ninguém mais coma do seu fruto. Então Jesus amaldiçoou aquela figueira, amém? Ele a amaldiçoou. E os discípulos viram, e é claro que no dia seguinte o assunto era como usar a fé através das palavras, e nós entendemos isso. Mas, vocês já pensaram, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Ele foi até a árvore buscando encontrar o quê? Frutos. Por quê? Ele estava com fome. Ele foi para ver se achava algo. Mas quando ele chegou, ele não encontrou nada a não ser folhas. Ok? Porque não estava na estação de figos. Então, se não era estação de figos, por que ele amaldiçoou a figueira? Veja, Jesus nunca sai do controle. Não pense que ele perdeu a linha. E não pense que ele não o sabia. Amém? Existe uma lição aqui para nós. Veja, é legal estudar e ir para Israel, porque lá aprendemos as tradições. Por quê? Uma árvore, uma figueira que consegue atravessar os tempos de inverno e chegando na primavera, os seus frutos, no caso os figos, frutificarão o seu devido fruto. Porém, neste intervalo, algo floresce até mesmo no meio do inverno. Antes da primavera, chamada PEG. E ele é chamado de figo verde. Então, se aparece um figo verde numa árvore e ainda não está na estação, porque a estação correta seria a primavera. Sabe o que acontece? Quando tem um figo verde, aliás, dá para comer, como algumas frutas que ficam verdes antes de vermelha. E geralmente verde elas ficam azedas e doce quando estão vermelhas. Mas dá para comer, porém, ainda não é a estação de figos. Está adiantado. É apenas um sinal, é uma amostra, é o primeiro fruto do que há de vir. Estão aqui, igreja? Ok? E era isso que Jesus procurava. Porque qualquer árvore que tem um PEG, um figo verde, é uma garantia que aquela árvore será frutífera na sua estação própria. Mas se não encontrar nem mesmo um figo, nenhum figo verde, nenhum PEG, significa sem colheita. Então Jesus foi até a figueira, e tudo que tinha naquela árvore é mencionado várias vezes a palavra folhas, folhas, folhas de figo, folhas. Primeira menção de folhas de figos, o homem tentando se cobrir com folhas de figueiras. Folhas de figo, a Bíblia menciona. É uma menção do homem tentando se cobrir com as suas obras, com a sua própria justiça, que é a maior ofensa contra o Evangelho. Eu estou muito bem, eu não estou perdido, não preciso de Jesus. Eu posso me salvar. Eu faço bem, eu sou um bom homem, diferente daquele cara. Não se compare com o homem, se compare com Deus. Nos padrões dele. Então a questão é a seguinte, é exatamente este ponto que Jesus amaldiçoou. Amaldiçoou esta crença na própria justiça para a salvação. Eu vou mais além dizendo, a menos que amaldiçoe, Deus me disse isso, a menos que você amaldiçoe a justiça própria, não verá o favor de Deus fluindo em você.
Toda a minha justiça está em Cristo. Ele é a minha justiça. Não há nenhuma justiça em mim. Amém? E esta é a essência do Evangelho da Graça. Amém? A pior coisa, a coisa mais difícil de se arrepender, não é dos seus pecados, mas é da justiça própria. Essa coisa de olhar para dentro e se avaliar como uma pessoa boa por dentro. É por isso que não são salvos, ok? Estão seguindo comigo? Ok, então, PEG aparece no Velho Testamento apenas uma vez. Apenas uma vez, a primeira e última menção. E sabe, quando eu ouvi a palavra PEG, eu falei com um amigo em Israel e ele me disse, sim, 8.3 é PEG, que significa figo verde, sim. Mas ele me falou só isso. Mas para mim eu estava lendo este livro em específico, que tem sido muito bom para mim e tenho compartilhado sobre isso, Cântico dos Cânticos. Algo saltou no meu espírito. Vocês querem ver o que é? Vamos ver o que Deus tem para nós. Amém? Cântico dos Cânticos 2. Meu amado disse, aqui é a noiva. Veja, a igreja é a noiva. Sabe por que ela é chamada de noiva? Noiva. Sim, por quê? Por que noiva? Porque é amada. Na verdade, um versículo deste livro de Cântico dos Cânticos é o noivo dizendo para sua noiva. E a igreja pode ser o coletivo e o individual. E ele olha e diz, o seu olhar, apenas um olhar seu, aquece meu coração. Ele diz apenas um olhar seu. Eu amo isso, apenas um olhar seu. A tradução diz arrebata meu coração. Sabe, você de fato crê nisso que quando você olha para o Senhor, o coração dele é arrebatado? Não me pergunte por quê. Ah, pastor, eu sou... Sabe, eu acho que aos olhos dele eu sou tão feio. Jamais diga isso. Ele olha para você e diz, minha noiva amada, não há mácula em você. Em Cântico dos Cânticos. É maravilhoso. Ele começa dizendo, capítulo 1, verso 1, beija-me. Beija-me com os beijos da tua boca. No versículo 2, o que significa? Eu quero ter um relacionamento pessoal contigo. Sabe, eu não quero ouvir as experiências do pastor Prince, eu quero beijá-lo, quero senti-lo. Beijo fala de experiência próxima. Já foi beijado? Ainda não? Fica tranquilo, tempo certo, hora certa. Okay? Okay. Sabe, os pastores não podem fazer isso por você. A porção do noivo é para a sua noiva. Não é algo que dá para demonstrar. Deus vai te entregar o seu marido no tempo certo e na hora certa. Vocês viram no início a ilustração mostrando Ruth encontrando Boaz no lugar certo, hora certa. E isso tem a ver com relacionamentos. Encontrando o seu parceiro da vida. Assim como o servo de Abraão encontrando uma noiva para Isaac. Então é Deus que prepara o seu noivo, a sua noiva. Tem até um versículo que diz em Isaías, assim como o noivo se regozija na noiva, não diz como o marido se regozija na esposa. Nós devemos manter esse amor por toda a vida. Então, veja, por que a Bíblia não diz como o marido se regozija na sua esposa? Porque Deus sabe como nós somos, como os homens são. Ah, ela é minha esposa, ela sabe que eu a amo, eu já disse, ela sabe que eu amo. Ela sabe, ele também sabe. Quando você disse eu te amo pela última vez? 10 anos, mas ela sabe. Pastor, eu já disse lá no casamento, é algo que está válido até agora. Ela sabe que eu amo, não preciso dizer todos os dias. Bom, eu diria todos os dias. Mas esse amor de noiva, quando você olha para ela e você não aguenta mais esperar para ficar sozinho com ela. Vão embora vocês? Porque vocês ainda estão aqui, vocês já comeram, vocês já beberam, agora está na hora de eu ficar com a noiva. Ei, vão para casa. Amém? É esse tipo de amor, é esse tipo de paixão que o coração acelera, o coração bate mais forte. Assim como o noivo se regozija na noiva, assim o Senhor se regozija sobre você. Amém. Amigo, eu oro para que você experimente neste ano o amor de Cristo, como nunca experimentou antes. Porque neste amor você sempre estará no lugar certo na hora certa. Amém? Vocês estão aqui? Ok, então, o Cântico dos Cânticos, a amada, a noiva, está falando com o seu amado, Jesus. É você falando de Jesus quando falamos individualmente. E podemos falar no coletivo como igreja. Somos todos a noiva de Cristo. Amém? E você é linda aos olhos dele. Ele coloca esse amor sobre você e diz, você é tão linda. You are so beautiful to me, yeah. Amen. É isso que ele sente a seu respeito. Você é lindo aos olhos dele. E ele não enxerga falhas em você. Aleluia, uau, uau.
Você não merece, você deve receber. Não seja como o povo de Singapura. Não, não, obrigado, obrigado. Você quer esse bolo? Não, 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 obrigado. Sim, eu quero. Sim, eu estou com fome. Quando você diz que não quer, você está mentindo? Não, não, eu quero sim, pode mandar, pode mandar. Ah, não, não quero, só um pedacinho. Para com isso, diga sim, eu quero, obrigado. E coma! É por isso então que você não recebe a graça. Alguém te diz, eu te amo. Não, não, não. Obrigado. Não, não se incomoda em me amar. Eu sou uma pessoa ruim. Eu te amo. Você não tem manchas. Qual mancha? Aqui, aqui, aqui. Tem tantas manchas em mim. Sabem, vou parar de deixar o pastor Mark impor as mãos sobre mim. Sabe, estou começando a parecer com ele. Vamos lá. O meu amado falou e me disse. Ou seja, o Senhor falou e disse. Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Talvez seja uma referência para o arrebatamento neste ano? Não sabemos, mas certamente, ao longo deste ano, ele está te dizendo, venha para um lugar mais alto. O ar é melhor, mais fresco, venha para onde eu estou. Levante-se, minha querida, levante-se da depressão, levante-se do seu desânimo e da sua tristeza. Levante-se para onde eu estou, e já vou mostrar como levantar. Levante-se, meu amor, ele te chama de meu amor, minha bela, minha linda, e venha comigo. Veja, o inverno passou, eu amo essa poesia. Você já viu que quando amamos, gostamos de poesia? Como eu disse antes, nossa, que susto, que cara mais branca, seu rosto está todo pálido, que é isso? Shakespeare diria, uau, minha querida, as rosas do seu rosto partiram tão rápido. Ah, pastor, que isso? Branco é branco. Seja gentil, gentileza. Cadê as rosas do seu rosto? Por que não estou sendo hidratada, meu amor? Eu preciso de água. Você pode responder assim. Amém? Aí você diz, deixe-me beijá-la. Continuando, deixa pra lá. Estou falando de marido e mulher, ok? O inverno já passou e as chuvas já acabaram. E eu creio que isso tem a ver conosco. E aí você me pergunta, pastor Prince, o que isso tem a ver com a mensagem deste ano? Calma, eu vou chegar lá. Vou mostrar que ele está falando com você, te chamando para um lugar mais alto, e seja lá qual inverno você tenha passado em 2022. Seja lá qual for a estação de dias feios, fechados, querida, o inverno passou. E não é só isso, as chuvas também já acabaram. E prossegue dizendo... Aparecem as flores sobre a terra, e o tempo de cantar chegou. Ei, ouça! Tempo, Iv e Kairos. O tempo de cantar chegou, e já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. O que a pomba representa na Bíblia? O que ela simboliza? O Espírito Santo. A voz dele. Começamos a ouvir a voz dele. A voz dos pombos é ouvida em nossa terra. E a figueira produz os seus figos verdes, os seus primeiros frutos. É a primeira vez que aparece em hebraico a palavra peg. E aqui está uma pista. Este ano é chamado de peg. E o único verso que tem a palavra peg em todo o Velho Testamento em hebraico é este aqui, esta porção. Ela está dizendo que Jesus amaldiçoou porque não era a estação dos figos. Mas aqui diz, a figueira está produzindo peg. Amém. Que significa que a colheita será abundante. E o meu inverno, os meus dias feios, calma, amado, o inverno já passou. As chuvas vieram e passaram. As flores estão surgindo. É tempo de cantar. E é por isso que eu gostaria que você viesse para estar conosco, não apenas online. Porque quando você canta sozinho online, não é do mesmo jeito. É um canto baixo. Ele está dizendo, levante-se. Esse canto está muito baixo. Aumente, levante-se, meu amor. Sabe, você diz online, ainda estou junto, não estou abandonando a reunião. Tecnicamente você pode até dizer isso, mas eu contei para vocês que o Senhor me corrigiu lá no ano passado sobre esse ensino, porque o Senhor me mostrou que
Mais do que em um lugar no Novo Testamento, eles estavam todos reunidos em um lugar. No dia de Pentecostes. Outro texto, enquanto estavam todos reunidos no mesmo local. Na ceia do Senhor, estavam todos em um lugar. Eu entendo que por um tempo estivemos online por conta do Covid, mas todos sabemos que não é algo normal. Estamos juntos novamente e existe um mover diferente quando estamos todos juntos aqui adorando, no momento do louvor. Acontece algo aqui que quando você está sozinho não acontece. Amém? A figueira produz seus figos verdes e as vinhas florescem e espalham a sua fragrância. Levante-se, venha minha querida, minha bela, venha comigo, venha comigo. Seria razoável dizer que esse convite para um lugar mais alto, de esquecer o passado e de estar com ele, seria uma alusão ao arrebatamento. Ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe quando vai acontecer o arrebatamento, mas isso poderia ser uma alusão? Vou deixar com você. Com certeza nos convida para um lugar mais alto. Amém, mas como eu vou para um lugar mais alto, pastor? Bem, vamos para Gênesis 24. Todos estão acompanhando aqui? Então o que Jesus buscava? Figos verdes. Uma garantia da colheita que viria. Mas havia apenas folhas. Uma demonstração de autojustiça. Uma aparência sem frutos. Foi isso que ele amaldiçoou. Então, vamos para Gênesis 24, porque falamos na semana passada sobre o servo de Abraão, com uma história que é, de fato, muito linda, porque Gênesis 22 fala do amor do pai pelo filho, e a primeira menção de amor na Bíblia, eu disse domingo passado, comentei sobre a lei da primeira menção, e ela se aplica para cada primeira menção de determinado assunto na Bíblia. Tem algo muito significante para nós ali naquele texto. Amém? Sempre que mencionado pela primeira vez. Amor, a primeira menção de amor é Gênesis 22. Deus disse a Abraão, tome teu filho, teu único filho, o filho que você ama. Então o primeiro amor é o do pai pelo filho. E tudo isso retrata o amor de Abraão por Isaque, sim, mas não só isso, algo mais. É sobre o amor do pai por seu filho Jesus. Amém? Amém? O amor do pai por seu filho. E assim como Isaque carregou a madeira em suas costas, Jesus também carregou a sua cruz. Isaque foi para o Monte Moriá. E lá no Monte Moriá, o ponto mais alto do Moriá, é o Monte Calvário. É da mesma cadeia montanhosa. E Deus parou Abraão antes que ele o ferisse. E aí ele olhou para trás, no Monte do Calvário, e ele teve uma visão. É por isso que se chama Moriá. Moriá. Eu vi a provisão do Senhor. Amém? É com a palavra ver. Yaré, ver. O Senhor vai ver. Quando eu digo eu vejo você, quer dizer que eu vou prover para você. Provisão está na visão. Abraão viu Jesus, é por isso que Jesus disse aos fariseus, Abraão se alegrou ao ver o meu dia. Você não tem nem 50 e viu Abraão? Eles não entenderam, ele não disse, eu vi Abraão. Porque o menor vê o maior. Não, Abraão me viu. Abraão se alegrou ao ver o meu dia. Antes de Abraão eu sou. Amém? Amém? Este é o capítulo 22 de Gênesis. O amor do pai pelo seu filho. Segunda menção de amor é Gênesis 24. O servo de Abraão procurando por uma noiva para o filho do mestre. Quem é este servo que o nome não é mencionado? Alguns dizem que seu nome é Eliezer, mas aqui não é mencionado. Ele é anônimo, porque o Espírito Santo veio, amém, para executar a vontade do Pai. Amém? Ele veio para preparar uma noiva. E tem feito isso por 2000 anos. É por isso que Gênesis 24 é o capítulo mais longo de todo o livro de Gênesis. É um retrato do Espírito Santo procurando por uma noiva para o nosso Isaac Celestial, o Senhor Jesus Cristo. Então a segunda menção de amor é encontrada lá no último versículo deste longo capítulo, no versículo 67. Isaac a levou para a tenda de sua mãe Sara e tomou Rebeca como sua esposa e amou. Esta é a segunda menção. A primeira é o amor do pai pelo filho, a segunda é sobre o amor do filho por sua noiva. O amor de Jesus por todos nós. Foque nesse amor. O primeiro foco é o amor do pai pelo filho, e então veja isso. Você precisa entender isso.
Porque quanto mais você entende o amor do pai pelo filho, mais se sente amado, porque ele abriu mão do seu filho tão amado por você. Amém? O pai ama o filho. Eu olho para o Justin e ele faz tantas coisas, mas eu corrijo e eu o amo tanto. E esta é uma pequena amostra. O amor por seu filho é uma pequena amostra do amor dele por seu filho. Ele entregou o seu filho por você, porque ele te ama. E o filho te ama. A Bíblia, de fato, diz que Cristo morreu pelo mundo, mas também está na Bíblia, em mais de um lugar, que Cristo se entregou pela sua igreja. Ele entregou a si mesmo pela igreja, para que pudesse limpá-la pela água da palavra. Ele se entregou pela igreja. Então, igreja, na mente de Deus, a igreja é a maior, mais bem-sucedida, mais poderosa, talentosa, povoada. Não é uma organização, ela é eterna. Eu nem sei qual palavra usar, porque organização não é a palavra. Comunidade não é um prédio. O inimigo quer tornar um prédio na ideia de antigo, antiquado, cheio de gente chata. Olha para você. Não consigo imaginar como podem achar alguém como você chato. Amém? O que eles fazem lá fora é chato. Muito chato. Muitas coisas que estão fazendo são muito, muito chatas. Isto que é o seu pão, é isso que é divertido. Nós estamos buscando a eternidade. Eles nem pensam nisso. Nós estamos vivendo pela eternidade. E esta organização chamada igreja é para toda eternidade. Ela vai governar o universo com Cristo. Agora é o contrário. Estamos do outro lado. O mundo está tentando fazer as suas conquistas, buscando, sabe, todo o tipo de prazer hedonista, olhando para nós e dizendo, vocês são tão antigos, mas quando Jesus voltar, tudo vai mudar de lugar. Regras de Jesus. E a igreja então vai governar. A igreja vai comandar com Jesus. Ainda não visitou Israel? Então você deve. Porque todas as nações virão e o verão. E onde ele estará? Em Jerusalém. E é por isso que aquela área é muito disputada. Porque o inimigo, ele sabe que Jesus vai voltar lá para governar. Veja que no mundo, Jerusalém não é citada. Eles falam de Londres, Paris, Nova York. Porque estão na moda, sei lá, mas esse é um sistema antigo. Deus diz Jerusalém. E Jerusalém hoje é muito religiosa e tudo aquilo. Mas a Jerusalém de Deus é a Jerusalém celestial que vai descer sobre a terra. E nós seremos seus cidadãos. Amém? Então, Gênesis 24, e eu vou encerrar aqui, é sobre Jesus e a sua igreja. O Espírito Santo sai e vai buscar uma noiva para Jesus, para o filho de Abraão. E a primeira menção de Cará está aqui, em Gênesis 24. O servo tomou então 10 dos seus melhores camelos, com os bens de seu mestre em suas mãos, e partiu. Tenho algo aqui para falar, sabe? Tem tanta coisa que eu vejo e eu quero comentar com vocês. Eu estou preocupado com o tempo, mas eu vou dizer bem rápido, ok? Neste trecho, Deus me deu uma revelação. O servo pegou 10 dos camelos do mestre, mas na próxima linha diz, mas ele diz, todos os bens do seu mestre Abraão estavam em suas mãos, prosperidade, bens estavam em suas mãos, mas pegou apenas 10 camelos. Mas como todos os bens em 10 camelos, Deus toma 10 como um todo. Para Deus, 10 é tudo, é por isso que nós dizimamos. O mundo não entende isso. Eles zombam das pessoas que dizimam, e até mesmo alguns cristãos não entendem isso. 10, quando você dá para Deus 10, você dá tudo. Deus está dizendo que 10 é tudo. 10 representa tudo, perceberam? E fez os camelos ajoelharem do lado de fora da cidade, junto ao poço de água ao entardecer, na hora que as moças saem para tirar água. Veja, moças, no plural. Vocês sabem da história, Deus parou todas as mulheres e veio apenas uma. Só uma. A escolhida. E mesmo antes dele orar, entenda isso. Antes de você orar pelo Cará, antes de estar no lugar certo, hora certa, antes de pedir o favor, Deus já orquestrou. Porque a Bíblia diz que antes dele terminar de falar, ela apareceu. Significa que ela tinha se preparado.
antes dele orar. Este ano o Senhor me disse, e já muitos experimentaram isso aqui, então vocês vão entender o que eu estou falando. Antes de clamarem, ele vai responder: eu vou orar sobre isso. Ok, eu não consigo agora, mas vou orar. E antes de orar, a resposta vem: você nem chegou a orar. E o Senhor me disse: você verá muito mais disso esse ano. Em Isaías, a promessa em Isaías: acontecerá que antes de clamarem, eu responderei. E não estarão falando e eu ouvirei. Então, veja, ele fez essa oração. Senhor Deus do meu mestre Abraão, dá-me neste dia o quê? Bom êxito, sucesso. E esta é a palavra kará, que é a palavra que diz que o tempo e o acaso afetam a todos. É um acontecimento de sucesso. É um acontecimento favorável. Amém? Pegaram? É um acontecimento orquestrado. Orquestrado divinamente pelos céus. Ele orou por sucesso. Ele nem sabia que estava orando pedindo o lugar certo e hora certa, porque Deus já estava organizando o lugar certo e a hora certa. E mostre Hesed, e mostre graça, Hesed, ao meu mestre Abraão. Hesed, graça em hebraico. Então, pela primeira vez que a palavra kará aparece, é aqui. E a primeira vez que a palavra Hesed aparece, amém? A primeira vez não é aqui, e eu estou me adiantando um pouco aqui, mas a primeira vez que Hesed e kará aparecem juntas é neste texto. O que nos mostra que, para estar no lugar certo na hora certa, requer graça. O favor imerecido da parte do Senhor. Mas tem algo sobre Hesed. Hesed aparece primeiro na história de Ló, mas a primeira vez que algo aparece juntamente com Hesed é aqui. Percebemos na continuação, no versículo 27, o servo de Abraão adorou ao Senhor, quando viu que Deus preparou a mulher certa. Bendito seja o Senhor, Deus do meu mestre Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua fidelidade. Hased ve'emet. Esta é a primeira menção. Por que isso é importante, pastor? Sabe o que é isso no grego? Graça e verdade. Literalmente. No grego, em João 1,17, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em grego isso é Hased ve'emet. Se alguém estivesse escrevendo em hebraico, escreveria graça e verdade, Hased ve'emet. Hased ve'emet aparece pela primeira vez na Bíblia. A primeira ocorrência é aqui, na história de Jesus com a sua noiva. Você não encontrará a verdadeira graça do lado de fora da igreja. Não encontrará sucesso do lado de fora da igreja. Ou seja, esteja plantado na igreja. Se Deus tem te dado sucesso, sucesso financeiro ou sucesso na sua carreira, certamente é para o propósito de crescer, de criar, de somar a igreja. É sobre salvação, é sobre o evangelho ir mais forte, mais longe, mais profundo, maior na vida das pessoas. Amém? Por todo o mundo. Não é sobre eu mesmo e a minha família. É só isso. Somos só nós. É sempre para um propósito maior. É por isso que aí está a primeira menção de kará, o lugar certo, hora certa, e Hesed, graça e verdade, todos juntos no mesmo capítulo, no maior capítulo de Gênesis, que é sobre Jesus e sua igreja. Você não deve dizer minha carreira primeiro, e na igreja eu vou de vez em quando. Você não vai viver o kará. Por quê? Tem um propósito disso ser mencionado aqui pela primeira vez. Vocês estão aqui? Outra coisa, kará, lugar certo, hora certa. E é uma questão lógica. Lugar certo, hora certa, traz sucesso. Certo? Ok? Mas então, posteriormente, quando ele pergunta, vamos ver o que acontece bem rapidamente, vá para o verso 21. O homem a observava em silêncio para saber se o Senhor tinha prosperado ou não a sua missão. Esta é a primeira menção de prosperidade, prosperar. Está também neste texto. Saleach. Lembram-se de Josué 1:8? Eu farei o teu caminho, Saleach, próspero. Amém? Salmo 1. Aquele que medita na palavra de Deus, tudo o que fizer, ele vai prosperar, Saleach. Mas a primeira menção de Saleach está aqui, entre Jesus e sua igreja. Note que Saleach é uma jornada. Sucesso é uma jornada. Aliás, na versão grega deste verso, na Septuaginta,
Ao invés de staliak, na palavra grega diz iuadao. Iuadao aparece em 1 João 2. Amado, eu espero que, acima de tudo, que vocês prosperem e tenham saúde na mesma medida que a sua alma prospera. Iodao. Iodao é utilizado, pode voltar para o verso anterior. Iodao é usado nesse versículo de Gênesis 24. Esta é a primeira menção. Qual o significado da primeira menção? O que significa iodao? No grego significa garantir uma jornada próspera, ou seja, prosperar, ser bem-sucedido. Veja que a primeira menção quer dizer uma jornada próspera. E voltando para a primeira menção, veja que a palavra jornada está ali. Ele estava pensando se o Senhor havia tornado a sua jornada próspera ou não. Amigo, olhe para mim, olhe para mim. Não espere um evento acontecer para você poder dizer, eu sou próspero. Sim, eu consegui, atingi meu objetivo, sou um sucesso. Objetivos e prosperidade não são o destino, e sim a jornada. Para Deus, se você aprender a desfrutar a sua jornada, mesmo quando difícil, aprenda a desfrutar onde você está. Enquanto você busca o seu destino, aquele lugar, isso, para Deus, é o sucesso. E se você viver assim, você verá as suas metas acontecendo, alcançará o seu destino, porque você está no caminho certo, na jornada bem-sucedida, na jornada da prosperidade. Amém? O servo de Abraão disse assim, minha jornada foi próspera ou não? Quando ele viu o que aconteceu com Rebeca. E aí vem o que ele disse na sequência, no próximo versículo. Isto aqui é profundo. Se você estiver entendendo, verá que isto é maravilhoso. Qual é a sua igreja? Elogios para o seu pastor. Pastor Mark, Pastor Lawrence, Pastor Gabriel, todos os pastores. Eu sou um pastor convidado e eu nunca fui numa igreja onde o povo responde tão rápido assim. Amém? Antes de eu falar, vocês respondem. Antes de falar. Amém. Olha isso e veja o que aconteceu. Meu caminho foi próspero, pode descer, verso 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas. Naqueles dias era muito valioso. E 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou, você é filha de quem? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai, para eu e meus companheiros passarmos a noite. Enquanto eu meditava, Deus falou algo aqui. Ele me falou sobre os dons vocais, muito frutíferos, por toda a igreja ao redor do mundo. Línguas, interpretação e também profecia. Mas o que não tem sido comum são os dons de revelação. Palavras de sabedoria, de conhecimento e os dons de poder. Curas, milagres e fé. Este ano vocês verão mais. Como eu sei? Porque o Senhor plantou a todos nós neste capítulo e eu vou mostrar onde isso está. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro, meio ciclo de peso. O que isso significa? Esta é a primeira menção de meio ciclo de ouro. Porém, mais tarde, no tempo de Moisés, Deus disse a Moisés, pegue de cada filho de Israel, eles darão a você meio ciclo de peso, como uma forma, como um retrato da propiciação, era o dinheiro da propiciação. Não se compra salvação com dinheiro. Todos, ricos e pobres, davam meio ciclo. Não tinha a ver com ter dinheiro ou não, mas tem a ver com a ideia de ser comprado. Você estava perdido no mercado de escravos. Fomos comprados. Não se esqueça que você foi comprado. Não seja arrogante, pensando que você se salvou. Você foi comprado do mercado de escravos do pecado, das trevas. Você estava preso nas garras do maligno e ele comprou você. Seu corpo é templo de Deus. Não use para o maligno. Não use para buscas hedonistas. E o seu corpo é um templo de Deus. Amen. Você foi comprado, espírito, alma e corpo. É por isso que até mesmo doenças não têm permissão de tocar no templo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Então, meio ciclo de peso aparece como valor de propiciação, a ideia de redenção. E dons do nariz. Isaías 11 fala sobre Jesus, o Messias, que o Espírito estaria sobre ele, com o espírito de sabedoria e entendimento, que são os dons de revelação. O espírito de conselho e poder, os dons de poder, e o espírito de conhecimento no temor do Senhor, que são os dons de fala. E o próximo versículo diz, e ele terá rápido discernimento no temor do Senhor. O que é esse entendimento rápido? Veja no hebraico. Entendimento rápido é olfato rápido. Olfato. O seu nariz é utilizado para discernimento. Em hebraico é a palavra nariz. Ele vai cheirar as situações
no temor do Senhor, e ele não julgará segundo os seus olhos, nem julgará baseado no que ouviu. Por quê? Porque ele tem discernimento. Amém? Nosso Senhor Jesus. Então, dons do nariz. Não é algo cultivado. São dons. São dons de revelação. Pessoas com este tipo de dom falam coisas assim: eu estou sentindo um cheiro de rato. Na verdade, os sacerdotes não podiam ter problemas no nariz. A Bíblia diz, com problemas. Se não conseguissem cheirar, não podiam ser sacerdotes. No Velho Testamento, amém? Agora, hoje não é algo físico. É a ideia do discernimento. Como povo de Deus, devemos ter discernimento. O que é profano, o que é mau, o que é bom, o que é santo, o que é pleno, da mesma forma. O que é precioso, o que é saudável. Coisas saudáveis. Amém? Estamos cercados de todo tipo de programas de TV, mídias sociais, invadindo nossa casa, nossa família. Precisamos discernir. Amém. E nesse texto diz que Rebeca recebeu uma joia para o seu nariz, de meio ciclo, ou seja, comprado pela redenção. Então 2 pulseiras para ela. E para que ela tinha usado o pulso? Ela tinha dado água para 10 camelos. Cada camelo bebia no mínimo 30 galões de água, de 30 a 50 galões em minutos. E ela deu água para eles até que estivessem saciados. 10 camelos com as suas mãos. Amém? Dons de poder. E 10 ciclos de ouro em cada pulso. Não, na verdade 5 ciclos de ouro em cada pulso. Graça a graça. Dons de curas, dons de operar maravilhas e o dom da fé. E esses dons têm faltado. Os vocais são abundantes na igreja hoje. Esses que estão faltando vieram para Rebeca e virão sobre a igreja neste ano. É o que o Senhor me disse. Vocês estão aqui? Agora, como chego ao lugar, Pastor Prince, Pastor, neste ano tem algo que eu deva fazer? Bem rapidamente, a última parte, algumas palavras e você vai. Ok? Combinado? Eu poderia até esticar para a parte número 3. Mas, vamos lá, Lucas 10, bem rápido. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, que ficou assentada aos pés de Jesus ouvindo suas palavras. Amém? E a palavra ouvir está no tempo perfeito. Ou seja, que ela permanecia ouvindo suas palavras. Mas sua irmã, Marta, estava distraída com o serviço. E se aproximou dele e perguntou, e aqui a palavra distraído significa dividida em muitas porções. Tem que fazer isso, aquilo, muitas coisas. A palavra grega significa estar dividido em diversas tarefas, em diversas atividades. Já esteve assim? É isso que acontece quando você assiste o culto online. Não é? Igreja, quando você vem aqui, tem uma unção coletiva que te ajuda a focar. Senhor, o Senhor não se importa. Ela culpou o Senhor. E aí culpou a irmã. Não se incomoda da minha irmã me deixar sozinha? Por favor, diga a ela para me ajudar. Ela o recebeu bem para agora dizer isso. Agora veja, ele finaliza aqui, é uma porção bem curta. E Jesus respondeu dizendo a ela, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária, apenas uma. Você está inquieta com o quê? Muitas coisas. Você está preocupada, inquieta, ansiosa com muitas coisas, mas só uma é necessária. Você está inquieta com muitas coisas. A saúde dos meus filhos, a escola deles, a carreira do meu marido, tudo mais. Isso, aquilo, meu futuro, o nosso futuro, meu chefe, minha saúde e tantas áreas. Eu preciso gastar um tempo com o Senhor, preciso passar tempo com Ele. Esta é uma outra preocupação. E ele diz, apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. E literalmente a palavra escolher quer dizer tirar de muitos. Ela escolheu um. De todas as coisas a se preocupar, uma coisa é necessária focar. Foi o que eu comentei, que é passar tempo na palavra. Essa é a sua parte. Se fizer isso, essa é a única coisa necessária. E aqui a palavra utilizada é necessidade. É algo que você não pode deixar de fazer. Estou muito ocupado para a palavra. Posso dizer, vai ficar ainda mais ocupado. Porque é a palavra que te coloca no lugar certo na hora certa. Recebendo de Jesus
Amém? Uma coisa é necessária e Maria escolheu a boa parte, e que não será tirada dela. Não será tirada pelo maligno e por ninguém mais, por nenhuma distração ao redor dela, nenhuma. E isso não será tirado dela, mesmo que ela não saiba, porque aqui está no passivo, está na voz passiva, não está na voz ativa. Não será tirado mesmo que ela não saiba. Não é ela que está tentando focar, ela está só ouvindo, e nenhum poder poderá tirá-la de lá. Jesus diz, escolha essa porção todo dia, deixe a sua alma se deleitar nessas delícias. Isaías 55 diz, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Por que trabalhar e perseguir coisas que não podem satisfazer? Ele diz, me ouça diligentemente, ouça, deixe a sua alma se deleitar nas delícias. Veja o texto, manjares, a sua alma se deleitará nos mais finos manjares. Hoje você recebeu uma porção da palavra de Deus? Manjares da palavra de Deus. Veja, em Jó diz, quando eu lavava os meus pés em nata. Sabe como é feito nata? A palavra de Deus é retratada muitas vezes como leite, não é? Mas a nata é a gordura. Sabe, não leia a Bíblia de maneira superficial, busque a gordura. E quando você lava os seus pés na nata, Jesus vai derramar rios de óleo, rios de unção, unção para o seu ministério, unção para a sua carreira, unção para a criação de filhos, unção para todas as áreas da sua vida. Sem óleo a porta fica rangindo, sem óleo fica difícil, sem óleo é trabalhoso, sem óleo dá muito trabalho, mas com óleo, vem o fluir, é unção. Amém? Quando você prega, na unção não dá nem vontade de parar, aleluia, mas eu vou parar. Amen. Parte 3 chegando, aleluia. Agora, e veja isso, ela estava no lugar certo na hora certa. Veja a Maria, ela foi a única que posteriormente ungiu o Senhor Jesus. Porque posteriormente as mulheres vieram para ungí-lo no terceiro dia, no seu túmulo, ele ressuscitou. Estavam lá no lugar errado, na hora errada. Talvez no lugar certo, mas na hora errada. Não estavam onde Jesus estava, então é o lugar errado. Ele não estava lá. Só uma ungiu Jesus para o seu funeral. Foi Maria. E ela não estava lá com aquelas mulheres no terceiro dia. Havia outras Marias, mas essa Maria, irmã de Lázaro, não estava. E eu preciso compartilhar isto com vocês. No verso 40, e aproximando dele, vamos para a última nata da noite. Ela se aproximou dele, e em grego significa ela se levantou para Jesus. Veja, nesta tradução, na ESV, ela se levantou para ele. A Darby diz assim, levantando ela disse, e a Nasby diz assim, ela se ergueu na sua direção. A ideia aqui é, quando você está preocupado, reclamando, você está no lugar baixo da vida. Mas Jesus está nos lugares altos. Levante-se, minha querida, minha amada. O inverno já passou, deixe as suas preocupações para trás. Venha comigo, levante-se. Toda vez que você vem a Jesus, assim como Marta, quando você vem até Jesus, você é levantado. Quando você passa tempo na palavra dele, você avança na vida. Quando você fica na palavra e deleita sua alma, você sobe na vida. Que esta seja a sua única coisa e que você acabe como Maria, fazendo a coisa certa na hora certa. Maria, na verdade, já estava em lugares altos. Estava aos pés de Jesus. Marta levantou-se. Maria estava lá. É sobre um lugar espiritual, onde toda vez que você se aproxima de Deus, eu quero suas delícias. Eu quero as riquezas da sua palavra. Abra os meus olhos, Senhor. É o melhor livro de todos. Recentemente eu vi que universitários descobriram em 2022 que pessoas que leem mais, vivem mais. Quem lê com frequência, vive mais. Não falaram qual livro, falaram de forma geral. Eu sei que tem um livro sobre todo livro. É a Bíblia. Que esta seja sua meta este ano. E quando perceber, estará no lugar certo, na hora certa. E toda a igreja diz amém. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia! Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração comigo. Do fundo do coração, confesse Jesus como seu Senhor, crendo que Ele ressuscitou dos mortos e você será salvo. Diga, Pai Celestial, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Ele morreu na cruz pelos meus pecados. O amado do Pai
Jesus Cristo é hoje o meu Senhor e o meu Salvador. E o Senhor o ressuscitou quando eu fui declarado justificado, não culpado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E todos dizem amém, fiquem de pé, aleluia. Há tanto para compartilhar. Ainda não terminamos Gênesis 24. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Quero pregar sobre o Ano Novo Chinês. Levante a sua mão, todos que estão neste lugar, e você que acabou de fazer a sua oração agora recebendo Jesus, dirija-se até o Connect Point. Diga a eles que você fez a sua oração. É só isso, basta ir lá e falar. Isso vai alegrar muito meu coração. Ficarei feliz em ouvir que você recebeu Jesus. Amém? E este será um ano de colheitas, de almas. Amém? Para o seu reino. Levante-se, meu amor, minha amada. Venha comigo. O inverno já passou. As tristezas, as chuvas já passaram. É tempo das flores florescerem. É chegado o tempo de cantar. Eu oro para que nesta próxima semana, Senhor, que seu povo possa viver a manifestação desta palavra pregada. Que antes de falar venha a resposta. Sem negligenciar o período de oração com o Senhor, mas antes de falarem, que o Senhor possa respondê-los em muitas áreas. Traga para eles a manifestação do lugar certo, a hora certa, aquele antigo amigo, colega, ou apenas por acaso conhecer alguém novo, que abra uma porta de oportunidade para eles. Traga o Kairos para eles e suas famílias. Coloque-os no lugar certo, na hora certa, ao longo da semana. Apesar de não gostarmos do Ano Novo Chinês, Senhor, que estejamos ao longo desta semana no lugar certo, na hora certa, até quando estivermos na Chinatown, no lugar certo, hora certa. Em nome de Jesus. E a igreja diz: Amen. Deus abençoe, amo vocês. Receba os dons do nariz e os seus 10 ciclos operando nesta semana em nome de Jesus.